Olá, sexto ano, tudo bem? Como eu combinei com vocês na live, eu vou apresentar para vocês o vídeo sobre triângulos, que amanhã o nosso teste será sobre esse conteúdo, né? Então, gente, quando nós temos três segmentos de reta unidos, a gente tem um triângulo, que é o polígono com o menor número de lados que a gente consegue fazer. Aí, os lados são AB, BC e AC. Os vértices são essas pontinhas aqui, A, B e C. Os ângulos internos são BAC, ACB e ABC. Então, esses aqui são os ângulos internos. E aqui são as medidas dos lados. Aqui foi representado por letras, tá? E sempre num triângulo, gente, o lado maior fica de frente para o ângulo maior. Olha, é só a gente raciocinar. Para eu poder unir essas duas extremidades, a minha abertura aqui não vai ter que ser maior do que para eu unir essas duas. Então, por isso que o lado maior é sempre oposto ao ângulo maior, tá? E o lado menor é oposto ao ângulo menor. Agora, quando todos os lados têm a mesma medida, os ângulos desse triângulo também têm a mesma medida. A gente vai ver isso agora, parte por parte, tá? Então, a gente classifica um triângulo quanto às medidas dos lados e quanto às medidas dos ângulos. Então, isso aqui, essa classificação, vocês precisam saber para fazer o teste, tá? Esses risquinhos, gente, se não tivesse esse número 5, esse número 3 e esse número 7, tivesse só o risquinho aqui, ó. Se aqui tem um risquinho, aqui tem 2 e aqui tem 3, significa que os três lados têm medidas diferentes. E o nome que se dá ao triângulo que tem três lados com medidas diferentes é escaleno. Então, o triângulo escaleno tem os três lados com medidas diferentes. Agora, olha só. Tracinhos iguais significam lados iguais. Então, esse triângulo tem dois lados medindo 3 e um medindo 5. Esse triângulo recebe o nome de isósceles. Triângulo isósceles tem dois lados com medidas iguais. Precisa memorizar isso. Qualquer lado de um triângulo pode ser considerado a base, tá, gente? Costuma-se, porém, chamar de base de um triângulo isósceles o lado da medida desigual. Então, esses dois lados são iguais, aqui é a base, que mede 5 centímetros, tá? Para que o triângulo seja considerado isósceles, é necessário que ele tenha pelo menos dois lados iguais, tá? Agora, o triângulo equilátero é aquele que tem os três lados com a mesma medida. Tá vendo que os três lados têm um risquinho só? Então, se eu não tivesse esses números aqui, tivesse só os risquinhos, eu saberia que esse triângulo é equilátero. Os três lados são congruentes. Congruente significa com mesma medida, tá? Então, se o triângulo é equilátero, eu posso falar que ele também é isósceles. Por quê? Porque a condição para um triângulo ser isósceles é ter pelo menos dois lados iguais. Se tem os três iguais, ele é equilátero, mas eu posso falar que ele é isósceles, tá? Mas eu não posso falar que um triângulo isósceles é equilátero, porque para ser equilátero, os três lados têm que ser iguais. Agora, gente, quanto às medidas dos ângulos internos. Quando todos os três ângulos medem menos de 90 graus, ele recebe o nome de triângulo acutângulo, porque os três ângulos são agudos. Quando um dos ângulos tem esse símbolozinho aqui, significa que ele mede 90, então ele é um triângulo retângulo. Isso também vocês precisam memorizar para o teste. Agora, pessoal, quando o triângulo tem um ângulo com medida maior que 90 e menor que 180, ele recebe o nome de triângulo obtusângulo, ou seja,
ele tem um ângulo que mede mais de 90 graus. Menos que 180, porque não tem num triângulo um ângulo medindo 180 graus, tá bom? Então, vocês precisam gravar esses nomes. Agora aqui, olha, note que um mesmo triângulo tem duas classificações. Uma que se refere à medida dos lados e outra referente à medida dos ângulos. Esse triângulo, por exemplo, como eu disse, ó, aqui tem um tracinho, aqui tem dois e aqui tem três. Então, os três lados são diferentes. Então, ele é escaleno. Tem um ângulo maior que 90 graus. Então, ele é obtusângulo. Tá bem? Pessoal, é isso que vocês precisam estudar para fazer o teste de amanhã. Beijos e até amanhã.